para nós. E chegou mais uma! Chegou mais uma Marcha do Amor. Você sabia que nos últimos anos, com essa campanha Marcha do Amor, nós já arrecadamos mais de 60 toneladas de alimento e distribuímos esse alimento para muitas famílias e muitas pessoas. E nós estamos lançando agora mais uma campanha Marcha do Amor, onde você também vai poder abençoar a vida de pessoas com alimentos. Nós estamos arrecadando então alimentos, você pode distribuir em pontos estratégicos da nossa cidade, onde você vê o cartaz da Marcha do Amor. Você também de outro lugar, de outra cidade, de outro país, você pode também ajudar fazendo uma doação através de uma transferência bancária, um Pix, para essa conta que nós estamos destinando aqui para esse projeto. Nosso intuito é arrecadar 5 toneladas de alimento e abençoar a vida de centenas de milhares de pessoas da nossa cidade e da nossa região. Um dia Jesus, com seus discípulos, olhou uma multidão e disse para eles assim, vocês, deem a eles o que comer. Eu quero dizer o mesmo para vocês. Dê às pessoas que precisam o que comer. É a maior expressão de generosidade. Eu quero te ensinar algo. Nós servimos a Deus servindo pessoas. Então faça parte junto com a gente. A minha mão é insuficiente para fazer isso sozinho, mas as nossas mãos unidas, nós vamos com certeza fazer muitas coisas boas e alcançar muito alimento para abençoar muitas pessoas. Deus te abençoe. Vamos para a Marcha do Amor. 1, 2, 3! Marcha do Amor! Puxa vida, até me assustei. As irmãs começaram a dar risada que eu vi. Mas graças a Deus meu coração está tratado, viu, Cláudio? Deus o Espírito Santo está. Irmãos, a Marcha do Amor, né, de fato a gente já arrecadou mais de 60 toneladas e ela não é para a nossa igreja, ela é para a cidade, para as cidades. É uma expressão, é uma iniciativa de expressão de generosidade. Até porque nós contamos com muitas pessoas para abençoar. Então eu gostaria que você se mobilizasse, que você falasse com os seus amigos. Como que a gente normalmente arrecada? Primeiro a gente pede para Deus e depois a gente fala com pessoas. Você pode dar um fardo de arroz, o outro pode dar uma caixa de leite. Amigos, pessoas. Quando a gente começou a Marcha do Amor, nós começamos em 2015. Foi a primeira Marcha do Amor em 2015. Nós estávamos vivendo um momento muito semelhante a esse. Um momento em que os preços dos alimentos estavam numa altura, no momento em que muitas pessoas estavam comprando alimento, mas com muita dificuldade. E aquele momento foi uma expressão de grande generosidade, que abençoou muitas famílias, que abençoou muitas vidas, tanto dessa cidade quanto de outras cidades foram abençoadas, de muitos lugares. Então não é, eu lembro que quando a gente fez, algumas pessoas falavam assim, o pastor está arrecadando comida para ele, ficava falando bobeira, bobagem, né, como se fosse só para vocês comer, 5 toneladas de comida só para a gente comer de uma vez só. Para com isso. Isso é uma expressão de amor, de generosidade. Então você que tem um comércio, coloca uma caixa lá no seu comércio para arrecadar. Você tem amigos que de repente do campo, às vezes doa um alimento ou outro, alimento não perecível, tá? A gente vai fazer isso aí, mobilizar mesmo. Nós vamos colocar alvos, objetivos aí para as nossas células, para os nossos ministérios. Nós vamos se comprometer com isso, vamos usar a nossa influência para levantar o máximo de alimento possível. E nós vamos abençoar. Nós vamos transbordar sobre a nossa cidade. Nós vamos transbordar sobre as cidades ao redor. Nós vamos transbordar sobre o coração das pessoas. Nós não vamos abençoar a pessoa porque nós vamos abençoar ela, mas ela vai ter que vir na nossa igreja. Não. Nós vamos abençoar ela porque nós somos filhos de Deus e nós queremos abençoar e expressar o amor de Deus a quem Deus colocar no nosso caminho. Amém? Entenderam? Então está dada a largada aí. Até quando nós vamos arrecadar o alimento?
Nós vamos arrecadar durante esse período agora que antecede a Páscoa, e no culto de Páscoa, você vai arrecadando e vai juntando esse alimento. No culto de Páscoa, a gente vai trazer todo esse alimento aqui no altar da igreja. Eu acho que é uma boa iniciativa para a Páscoa, né? A Páscoa a gente lembra de coisas tão especiais que é a nossa salvação. Então nós vamos, na Páscoa, juntar todo esse alimento aqui como uma oferta a Deus, consagrar a Deus, abençoar. Vai ser um dia de muita alegria. E aí nos dias seguintes a gente vai distribuir o mais rápido possível. Não queremos armazenar também não queremos ter um atacadão, um estoque não. Nós vamos entregar esse alimento o mais rápido possível para o máximo de pessoas possíveis. Amém, queridos? Glória a Deus. Deixa eu chamar aqui os nossos adolescentes, nossos juvenis que foram para o acampamento de carnaval. Podem subir aqui no altar. Dá uma salva de palmas a Jesus pela vida deles. Não puderam estar todos aqui hoje, mas veio os representantes aí. Então, eles foram no acampamento de carnaval. Eu e a Márcia também fomos, a Evelyn foi, né? Foram também, e alguns irmãos lá de Ubiratã. Até hoje eu estou me recuperando, irmão. Até agora estou com uma dor nas costas aqui, ó. Hoje quase que eu não consigo levantar, né? Porque é correria com os adolescentes. Estão aqui, eles vão contar um testemunho ali, umas fotos. Olha que bonitas fotos. A saída, né? Aqui, ó, o local lá tinha mais de 500 adolescentes lá em Santo Antônio da Platina. Os meninos, Estelinha ali, as meninas dentro do ônibus. Já imaginou esse ônibus como que não estava, hein? Que diversão, coisa boa. E eu vou passar para elas, que eles vão contar alguns testemunhos para nós. Ai, meu Deus. Oi, gente. Nossa. Tá bom. Eu queria agradecer primeiramente todos que contribuíram, ajudaram com o bazar, com uma oferta, com tudo, desde carregando uma mesa até tudo. Eu queria agradecer vocês, porque com certeza se vocês não tivessem ajudado, provavelmente a gente não teria ido. Eu quero agradecer, foi uma experiência sobrenatural, assim, foi uma bênção mesmo. Deus tocou mesmo no nosso coração lá. E é isso, a gente estava em torno de 17 adolescentes, aqui não pôde estar todos, mas foi uma bênção. Agora eu queria passar... Oi, gente. Então, eu acredito que foi algo sobrenatural o acampamento. Nós conseguimos entregar nossa vida para Cristo, né? Que é o mais importante. E foi isso, foi muito legal. Passa pro Samuel. O acampamento, na verdade, era para ir só as meninas, mas tiveram vagas extras. Fui eu, o Davi, o Enzo, o Pedro, foi bastante gente. Mas, para mim, o acampamento tinha muito adolescente. E nos cultos, era muito bom aquela sensação do culto. E todas aquelas adolescentes orando, eu acho que foi muito legal. Ai, meu Deus. E a gente, com certeza, no próximo acampamento, a gente quer mais adolescentes, a gente vai ganhar essa cidade inteira para Jesus. Ó, deixa eu só falar um negócio bonitinho, né? Oh, meu Deus. Que bonitinho, você também bonitinho, vocês também bonitinhos. Vamos falar, chegou mais uma! Marcha! Você viu que bênção? Vamos ganhar para Jesus a cidade inteira, hein? Segura aí, moçada. Pessoal, esse movimento de adolescentes da nossa igreja, então é chamado juvenis, né? Os juvenis. Então eles tiveram com pessoas de várias cidades, então do nosso Paraná, de Santa Catarina, que puderam estar em uma faculdade, mas pensa na quantidade de juvenil lá, de adolescente. Nós fazemos parte de o nosso distrito aqui chama Oeste. É o oeste do Paraná, então as igrejas metodistas dessa região estão no distrito oeste. E
todo distrito tem um representante dos adolescentes, eles escolhem lá os representantes. E a Elisa foi escolhida como representante, ela é uma SD, superintendente distrital, né? Agora o negócio é chique lá em casa, né? Então o negócio tá chique, agora tem que bater continência para ela lá. É brincadeira, né? Então ela é responsável por ajudar a organizar os próximos acampamentos, mobilizar adolescentes. Então esse é o papel, é um representante do grupo, né, para poder sempre envolver o máximo de adolescentes do Paraná e Santa Catarina nisso aí. E a equipe extraordinária, estão de parabéns, se dedicaram, né, estavam ali, eles estavam vendendo roupa, eles falavam assim, eu podia estar matando, eu podia estar roubando, mas eu estou aqui vendendo roupa no bazar, então me dá uma oferta, me ajuda em nome de Jesus. E aí levantaram o recurso, Deus abençoou, né? Até a pequenininha aqui na escola de discípulos estava lá, né? Foi se apresentar, falei, vamos se apresentar os novos. Daí foram se apresentando, chegou na vez dela, meu nome é tal, fulano de tal, e eu sou do bazar. Inclusive quem quiser ajudar no bazar, tá aqui, ó, pode falar comigo, dar uma oferta ou comprar alguma coisa. Então eles conseguiram. Glória a Deus, os comerciantes aí, ó, pode contratar, que são tudo fera. Uma salva de palmas aí, ó. Vamos tirar uma foto bonita? Olha lá, vamos tirar uma foto bonita. Evelyn que vai dar o testemunho. Ah, Evelyn também, pera lá. E quem sabe vocês não... Pera lá. Vocês não conseguem arrecadar aos adolescentes 1 tonelada de alimento, hein? Hã? Já pensou? Para mim, eu acho que foi uma experiência muito incrível estar lá nesse acampamento com esses adolescentes. Foi algo assim realmente sobrenatural. A gente viu o mover de Deus. Mas para mim assim, eu acho que o que mais me impactou foi a entrega deles, sabe? Ver para mim assim cerca de 500 adolescentes, esses piticos aqui, né, que a gente viu crescer ali rendidos ao Senhor, vivendo experiências sobrenaturais com o Senhor, vivendo isso. E a minha oração para vocês é que vocês permaneçam, né, para que vocês não deixem que essa chama se apague, que vocês permaneçam. E a gente, como igreja, a gente precisa apoiar eles, sabe? Porque os adolescentes, às vezes, eles precisam só de um abraço, ou de sentar numa mesa e conversar, e dar um conselho. A gente precisa amar eles. Então, olhe para eles com esse olhar de amor. Não que é só mais um acampamento, mais uma festa, mas é algo que eu sei que marcou a vida de vocês, e a minha oração é que para que vocês permaneçam com essa chama acesa. Amém, muito obrigado, viu? Deus abençoe. Amém, queridos. Abra comigo em Gênesis capítulo 37. Gênesis 37, o versículo 5 até o 11. Hoje a gente vai começar uma série de mensagens sobre a vida de José. O José é lá do Egito. Então eu quero ministrar a você sobre alguns princípios na vida de José, que são princípios muito importantes, que me abençoam demais. Eu quero compartilhar com vocês. Então, nesse domingo, no próximo e no outro, até o final do mês, nós vamos estar falando sobre isso, ensinando sobre isso, e em nome de Jesus, uma presença do Senhor será liberada sobre as nossas vidas, a graça de Deus tocará o nosso coração. Gênesis 37, versículos 5 ao 11, diz assim: Certa vez, José teve um sonho, e quando o contou aos seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Ouçam o sonho que tive, disse-lhes. Estávamos arrancando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante de mim. Seus irmãos lhe disseram: então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai nos governar? E o odiaram ainda mais, por causa do sonho e do que você tinha dito, Depois teve outro sonho e contou aos seus irmãos. Tive outro sonho, e dessa vez o sol e a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Quando o contou ao pai e aos irmãos, o pai o repreendeu e lhe disse:
Que sonho foi esse que você teve? Será que eu, sua mãe, seus irmãos, viremos a nos curvar até o chão diante de você? Assim seus irmãos tiveram ciúmes dele, o pai, no entanto, refletia naquilo. Vamos fazer uma oração? Espírito Santo, nos ensina hoje sobre a Tua Palavra, nos dá entendimento, cerca esse lugar com os anjos do Senhor e libera sobre nós discernimento, sabedoria, que a Sua Palavra venha no nosso coração como uma semente poderosa e possa gerar muito fruto, em nome de Jesus. Amém. Aqui na juventude, José é chamado por Deus. José recebeu um chamado que ele mesmo não compreendia. Dá para ver a imaturidade de José, ele não sabe, tanto que ele compartilha com os irmãos o sonho, ele fala, e o sonho fere o coração dos irmãos, fere o coração do pai e da mãe. E isso é um primeiro ensinamento. Tem alguns sonhos que Deus coloca no seu coração, meu querido, que é para você apresentar para Deus só em oração, para você ir orando por isso aí, para chegar o momento certo. José, de alguma forma, ao compartilhar o sonho, ele estava ferindo os irmãos. Você também ia ficar chateado. Como assim esse piazão aí, agora está dizendo que ele vai ser um cara importante e que nós vamos nos prostrar diante dele? Como que vai ser isso? E nós conhecemos a história de José, isso de fato aconteceu. Os seus irmãos se prostraram diante dele. O seu pai, sua mãe se prostraram diante dele, no sentido de ele estava sob uma autoridade de governo. A vida de José, o final da vida dele, de muita e grande prosperidade. Mas o começo da vida dele, o começo do chamado dele, um tempo de muita dificuldade. Então você que está começando a entender mais da palavra, ou você que já caminha com Deus, você precisa entender que o teu chamado em Deus tem um processo. Tem um processo, a vida com Deus tem uma trajetória, tem um processo para a gente passar. O jovem José precisaria aprender isso aí ainda. O jovem José não tinha ainda pagado um botijão de gás. O jovem José ainda não tinha pago um aluguel ainda. Ele não sabia como funcionavam as coisas, mas ele tinha um sonho no coração. Deus colocou um sonho no coração dele. E uma das coisas que eu tenho feito como teu pastor é ajudado você a ter sonhos, a sonhar. Uma das coisas que eu tenho declarado já há alguns anos, não é de hoje, eu tenho declarado sobre a vida da igreja, sobre os cristãos, sobre os filhos de Deus, as pessoas aonde eu estou ministrando, eu tenho declarado esse ensinamento. Olha, a riqueza do mundo está mudando de mão. Quem já me ouviu falar sobre isso? A riqueza do mundo está mudando de mão. Estende as suas mãos. E eu quero declarar ela chegando sobre a tua mão. Só que, meu querido, isso aí não é um passe de mágica, não vai acontecer de hoje para amanhã. É dificuldade de entender isso que as pessoas têm. Isso não acontece de hoje para amanhã. É por isso que pessoas ainda teimam em tentar prosperar na sorte. Elas querem prosperar no jogo do tigrinho. Elas querem prosperar no Proeste. Elas acham que a prosperidade delas está num jogo, em alguma coisa que ela vai, de um dia para o outro, de repente ela vai estar cheia de dinheiro, vai estar cheia, a vida dela vai ter mudado completamente. Não é assim. Ao exemplo da vida de José, toda essa trajetória, até que José chegasse no governo, foram aproximadamente 15 anos, aonde ele foi desprezado pelos irmãos, aonde ele sofreu pressão, aonde ele sofreu humilhação. Quem já passou por humilhação aí? Foi humilhado. Os irmãos jogaram ele fora de casa, tipo assim, você não faz parte mais da nossa família. Os irmãos contaram para o pai que ele havia sido morto, um urso comeu ele, um animal comeu ele. Ele foi acusado injustamente várias vezes. José foi parar na prisão, passou vários anos, a maior parte do tempo, na verdade, desse sofrimento ele passou preso, injustamente. Não é só preso injustamente. Só que José, de alguma forma, entendeu
Nesse processo, ele entendeu que o coração dele estava sendo trabalhado por Deus, que o coração dele estava sendo tratado por Deus, e ele manteve alguns princípios na vida dele, mesmo diante da dor, e essas atitudes de José foram que levaram ele a ter a posição de governo. Hoje, tem eleições, por exemplo, normalmente, exceto uma situação inusitada, mas normalmente se elege quem tem muito dinheiro, ou quem tem alguém por trás que faz uma campanha e banca a divulgação, que espalha o máximo possível. Então a eleição, claro, tem muitas pessoas boas e tem muitas pessoas ruins. No nosso caso, as eleições nem sempre são colocados num cargo de governo, por exemplo, nem sempre são colocadas pessoas que estão lá para servir. Se fosse, nosso país não estaria virado de cabeça para baixo. Mas no processo de Deus, é colocado para governar, não aqueles só que merecem, mas aqueles que entenderam princípios, aqueles que praticam. E aí eu quero trazer, porque você não está numa câmara de vereador, nem de deputado, de nada, mas eu quero trazer para você dentro da sua casa. Dentro da sua casa você tem uma posição de liderança, e você tem responsabilidades dentro da sua casa, e dentro dessas responsabilidades, você prosperará aplicando princípios dentro da sua casa. Então você tem que colocar lá princípios, você tem que executar princípios. Não adianta reclamar, não adianta ficar dodói porque os irmãos desprezaram você, como José foi desprezado. Não adianta você ficar murmurando, reclamando, isso não vai te levar a lugar nenhum. Não adianta você dizer assim, mas eu conheço fulano de tal, de repente aquela pessoa pode me ajudar. O que vai adiantar mesmo é você se posicionar e você começar a praticar princípios. Eu ministrei lá os adolescentes, uma das ministrações, eu ministrei sobre como ser um homem. Peguei os meninos, como ser homem. A Márcia ministrou como ser feminina, não sendo feminista, as meninas, né? Eu ministrei para os meninos. Aí a gente falou de várias coisas. Quando eu falei sobre dinheiro com eles, ensinando eles sobre recursos, sobre dinheiro, eu falei assim, tá bom, quem aqui sabe administrar o que você ganha, de repente um dinheirinho que você tem, que você ganha? Alguns levantaram a mão. Aí eu perguntei, falei, tá bom, vamos lá, vamos fazer um teste. Se você hoje ganhasse R$1 milhão, o que você ia fazer com esse dinheiro? Responderam isso daí, ó. Na mesma hora, um levantou a mão assim, pastor, eu jogaria tudo no tigrinho para multiplicar o dinheiro. Eu falei, meu Deus do céu, alguém vem e dá um chá de cueca nesse piá. Pelo amor de Deus, tudo no tigrinho. Aí um outro pensou, meu Deus, isso não pode falar, né? E começou a falar outras coisas. Eu vou comprar pote de sorvete, eu vou passear não sei aonde. Eu estou usando o exemplo de um adolescente para você pensar assim, o que adianta Deus te mudar a riqueza do mundo e colocar na sua mão e você não saber o que fazer? Agora eu vou perguntar para você, se fosse você, recebesse um recurso como esse, o que você faria? Pastor, eu ia aumentar a chance no Proeste, vários bloquinhos, eu ia jogar no tigrinho. É por isso que as pessoas continuam pobres e miseráveis, porque fica jogando tudo no tigrinho. Meu querido, é isso aí, é o que o diabo faz, infelizmente, é o que o diabo faz. Não só o tigrinho, desperdiça, não sabe o que fazer, não sabe administrar, não sabe o que fazer com o recurso. Um lá falou bem bonitinho, acho que aquele lá já, pastor, eu compraria um apartamento, e eu alugaria esse apartamento, viveria em um que pagaria um pouco menos,
e eu juntaria mais um pouco, se o dinheiro desse eu compraria outro apartamento, ia ter 2 aluguel, e começou a falar assim, eu falei, meu Deus, esse piá é bom. Eu falei assim, igual eu falei para o jovem rico, só te faltou uma coisa. Sabe a passagem do jovem rico? Só te faltou uma coisa. Eu falei assim, em nenhum momento você pensou em honrar a Deus com o teu recurso. Em nenhum momento alguém pensou assim, primeira coisa, pastor, eu vou santificar o meu recurso, eu vou dar o meu dízimo. Ninguém pensou. Porque todo mundo quer prosperar pensando na sorte. Ninguém quer prosperar e reconhecer isso a Deus. Senhor, vem de ti. É do Senhor que veio e é do Senhor que continuará vindo. Então eu vou honrar o Senhor. Ensinei os meninos sobre isso. Ensinei eles a ser esse homem de verdade. A ser um homem temente a Deus, um homem que honra a Deus. Um homem dedicado. Olha, quantas pessoas que já me disseram, por exemplo, pastor, quando eu ganhar tanto de dinheiro eu vou construir uma escola. Pastor, eu vou fazer um playground aqui na igreja, vou fazer um tobogã e vai virar para lá, vai virar para cá. A gente fala muita coisa quando a gente não tem. O negócio é você falar quando você tem. Então, o que você não pode fazer um playground, mas você pode comprar um quebra-cabeça para as crianças brincar? De repente quebra-cabeça você pode pensar, não, quebra-cabeça não, porque eu posso, agora eu não estou podendo, vou deixar para lá. Então a gente sempre faz alguma coisa com aquilo que a gente não tem. A gente sempre promete com aquilo que a gente ainda não... se eu ganhasse, aquela famosa história que eu conto. Pastor, quando eu ganhar na Mega Sena, quando eu ganhar isso aqui... Então a gente tem atitudes que não expressam o que os princípios bíblicos nos ensinam. Então a primeira coisa, você quer realmente que a riqueza do mundo mude de mão e chegue para a tua mão? Quem quer dar um glória a Deus aí? Então começa a ser fiel a Deus com o que você tem, não com o que você vai ter. Começa a ter uma atitude correta dentro da sua casa com aquilo que você tem. Começa a ter uma atitude diante de Deus com aquilo que você já tem. Continua com o seu coração obediente a Deus, fiel a Deus, generoso com aquilo que você tem. Mas pastor, eu sonho, vai ser uma grande empresa, mas você não abriu nem sua MEI ainda. Cara, vai lá então, na sala do empreendedor, abre a tua MEI. Como que você vai ter uma empresa se você não abriu nenhuma MEI ainda? Vai lá abrir uma MEI, tem uma atitude com aquilo que você tem, com as coisas que já estão possíveis para você fazer. Não fica sonhando com aquilo que ainda não chegou. Gera no teu coração o sonho, mas começa a ter uma atitude hoje. Pastor, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Vai estudar. Entra lá na faculdade. Mas entra lá na faculdade não para ficar lá na beira do boteco. Entra lá na faculdade para honrar a Deus. Vai lá pregar o evangelho, vai lá honrar a Deus com a sua vida. Seja um homem de Deus naquele lugar. Seja uma mulher decente naquele lugar. Pega as suas coisas que você tem feito e faça para a glória de Deus. Não tenha medo de fazer. Os anos passam. E eu gosto de falar sobre isso porque eu não sou um aventureiro aqui. Às vezes eu vou pregar em alguns lugares, eu vou lá, eu prego. As pessoas também me chamaram por causa da minha idoneidade, me conhecem. Mas eu vou lá, prego, mas eu não tenho um compromisso com aquele lugar. Eu estou pregando, quem tem compromisso com aquele lugar é quem mora lá. Eu tenho um compromisso com a palavra de Deus. Agora aqui, além de ter um compromisso com a palavra, eu tenho um compromisso com esse lugar. O que eu estou falando para você não é porque eu estou falando para você fazer. Eu não vou falar nada para você fazer que eu não esteja disposto a fazer. Eu vou também ensinar você, mas eu estou colocando em prática os princípios. Na pressão. O que eu faço na pressão? Na pressão eu preciso resistir. O que eu faço no momento de tempestade? No momento de tempestade eu tenho que permanecer fiel a Deus. Eu não posso permitir que o medo governe meu coração. Aprendi há muitos anos atrás. Aprendi que é natural a gente ter medo, mas eu não posso deixar o medo me governar. É natural ter medo. E aí?
está chegando a conta, de repente está dando errado as coisas lá em casa. Ontem todo mundo feliz, o dia da mulher, mas minha mulher está uma onça, não consigo nem chegar perto, e aí? Vou tentar publicar uma foto, ver se ela baixa a guarda. Coloco uma foto, amor, amo você, o pessoal vê, mas o troço lá em casa está fervendo. O que faz nessas horas? Como que resolve? Um menino lá chegou para mim no acampamento e falou assim: pastor, alguém pegou meu nome, fez um correio elegante lá, falou de uma menina que eu gosto, e como se fosse eu, a menina virou a cara para mim, e agora o que eu faço? Eu falei assim: você é amigo dela? Eu falei: sou amigo. Eu falei: chega para ela, fala: me desculpe, isso nunca mais vai acontecer. Se você não gostou, isso nunca mais vai acontecer. Será que eu faço isso? Vai lá, faz. Foi lá, atitude de homem. Daqui a pouco ele voltou: pastor, nós somos amigos de novo. Então hoje, diante da pressão, o que você tem que fazer? Quantas pessoas que já sentaram diante de mim e perguntaram: pastor, o que eu faço nessa situação ou nessa situação? Quantas pessoas sentaram aí onde vocês estão sentados, já me ouviram falar coisas semelhantes a essa? Mas é a primeira tempestade que chega, é o primeiro irmão que odeia ele. Ali falou várias vezes, né? E os irmãos de José o odiaram ainda mais. Parece que escorre a baba assim do lado, espumando o canto da boca de raiva do José. E o que os José de hoje em dia faz? Vou sair da igreja porque não aguento essa pressão. Eu vou sair do serviço porque eu não sou tapete do Satanás para ninguém ficar me pisando. Começa a faculdade hoje, já para amanhã. Porque a matéria é muito difícil, porque o professor pega no meu pé. Começa um negócio, a primeiro mês que deu tudo errado, ficou no vermelho, já desiste. Por que desiste? Porque não suporta a pressão. Hoje eu estava trocando a corda dos violão lá de casa. Estava com meu violãozinho lá, empoeirado. Falei: vamos arrumar esse violão. Trocando a corda. Pum! Estourou a corda. Eu falei: não aguentou a pressão, hein? Tem que aguentar a pressão para dar um som bonito. Um violão com as cordas frouxas não vai dar um som bonito. Tem que aguentar a pressão. Então, você quer dar um som bonito, meu querido? Você tem que aguentar a pressão. Fala para o teu irmão assim: você quer dar um som bonito? Tem que aguentar a pressão. Eu estou falando para você assim, dando risada, meu querido, porque a minha pressão é eu que tenho que aguentar, a tua pressão é você que tem que aguentar. Não adianta você querer que eu aguente a tua pressão, e não adianta eu querer que você aguente a minha pressão. Cada um tem que suportar a sua pressão. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Então, se você quer de fato ser como José, você quer só ser mais um? Você quer ser um jaguara qualquer aí? Não precisa fazer o que José fez. Agora, você quer ser diferente? Você quer ser como José? Meu querido, você está sendo injustiçado? Permaneça fiel nos seus princípios. Você está sendo acusado? Permaneça fiel. Você está num momento difícil? Continua praticando os princípios, não para. Continua honrando a Deus ainda mais. Honra com a tua vida, com o seu tempo com Deus, honre com seus recursos, honre com a sua habilidade, honre com o que você tem na sua mão. Faça com aquilo que você tem na sua mão o teu melhor. Tem uma música antiga que da minha época de louvor cantava: faço o melhor, oh, oh, oh. Aí faço o melhor para Deus, era só dançar, pular, gritar e bater palma. Isso aí qualquer um faz. Até os bonecos de posto faz. Eu quero ver você assobiar e chupar cana quando o negócio apertar. Eu quero ver você permanecer fiel quando você está vendo que acabou tudo, não tem de onde tirar. E aí? É nessa hora que a tua fé é provada. É nessa hora que você vai experimentar um milagre. É nessa hora.
Você não entendeu isso ainda? Todas as vezes que você desiste, você volta lá para o final da fila. Entendeu? Você está caminhando, veio a pressão, desistiu? Volta para o final da fila. Vai aprender de novo. Começa. Aí vem. Você, toda hora no mesmo lugar você para. Toda hora só muda os personagens, mas a circunstância é a mesma. Você para ali. É o teu coração que te sabota. O maior inimigo para José enfrentar não eram os irmãos dele, porque os irmãos dele não estavam mais com ele. O maior inimigo para ele enfrentar não eram os governantes do Egito. O maior inimigo para ele enfrentar era ele mesmo. Todo dia a mente dele dizendo assim: você foi desprezado, você agiu, você foi fiel lá na casa do Potifar, mas aquela mulher lá te enganou e você saiu como um sem vergonha de lá. Não adianta você encher o peito e se achar o bicho da goiaba. Não adiantava o José encher o peito e falar assim: ó, aqui ó, vou governar tudo. O que ele tinha que ter? Humildade. Repete comigo: humildade. Repete comigo: obediência. Em primeiro lugar a Deus, obediência. Repete comigo: fidelidade. Querido, isso nunca sai da moda de Deus. Você quer prosperar? Pratica os princípios da palavra. Só que a gente é imediatista. A gente é a geração cup noodles. A gente é a geração miojo. Sabe o que a gente quer? A gente quer na hora. Deus, me dá paciência e me dá agora. Nós queremos agora. Nós queremos hoje. Nós queremos nesse exato momento que Deus possa resolver nossos problemas. E Deus está falando assim: espera, meu filho, aguarda. Estou provando o teu coração. Quem sente aqui que está tendo o coração provado por Deus? Então permaneça com o seu coração fiel. Permaneça com o seu coração fiel. Honre a Deus. Permaneça com o seu coração fiel. Plante sementes. Quantas vezes isso aconteceu comigo e com a Márcia? Em momentos difíceis, em momentos que a gente às vezes não tinha de onde tirar. E Deus falava conosco assim: ó, vai lá, semeia. Pensava: Deus, só se eu semear minhas meias agora. Semear só as meias mesmo, né? E já semeei as meias. Já semeei as meias. A Márcia andou dando minhas meias aí que eu sei. Semeei as meias, inclusive. Vou testemunhar isso para vocês. Eu estava no encontro de pastores em Foz do Iguaçu recentemente. Estava orando, um grupo pequeno de pastores. Teve um momento de oferta. E aí, naquele momento, eu senti no meu coração que eu deveria dar uma oferta. Não aquela oferta, sabe aquela oferta do 5, do 10? Não é uma oferta. Era uma oferta maior. Eu senti que eu deveria dar essa oferta. E sabe qual foi a primeira coisa que eu pensei? Eu vou obedecer a Deus. Claro que não, irmão. Eu pensei assim: não vou. Senhor, o senhor quer mesmo? Então, faça ficar molhado aqui e seco aqui. É o que a gente faz, não é? Agora faz o contrário, Deus. Faz ficar molhado aqui e faz ficar seco aqui. Meu coração é igual ao seu, meu querido. Eu falei: Senhor, o senhor quer mesmo que eu dê essa oferta? Deus colocou no meu coração. Eu falei assim: eu vou ofertar. Sabe por quê? Tantos momentos que eu vivi algo semelhante, sempre eu estava diante de algo que ia acontecer, de uma bênção que ia vir, e parece que Deus estava sempre provando o meu coração. Se eu tivesse a atitude certa diante de uma coisa simples, essa porta se abriria. Se eu tivesse a atitude errada diante de uma coisa simples,
Se eu fosse infiel no pouco, eu não ia ser colocado sobre o muito. É o princípio da palavra. E eu agi com fidelidade a Deus naquela hora. E aquela semana, uma situação, uma porta se abriu. Dá um glória a Deus aí. Irmão, isso é com você também. Você está às vezes diante de uma situação. Olha, persevera, mantenha-se fiel, semeia, Deus colocou no seu coração. Tenha uma atitude certa, correta. Deus não está trazendo algo no seu coração em vão. Deus não está trazendo algo no seu coração em vão. E nunca é perdido colocando nas mãos de Deus. Eu sei que Deus abriu uma porta aqui. E Deus abençoou. Eu agradeci a Deus e vou continuar sendo fiel a Deus. É o chamado de José. José permaneceu fiel. Não só no dia que estava tudo bem, mas no dia que estava tudo mal. É isso que você precisa entender. Você acha que tem que ser obediente a Deus e fiel só quando tudo estiver bem. Quantas pessoas me dizem assim: não, pastor, eu estou num momento muito difícil, quando as coisas melhorar, eu vou para a igreja. O que eu vou falar para um cidadão desse? Não, pastor, quando eu resolver, a pessoa não entendeu. A pessoa não entendeu que a fidelidade, que a obediência a Deus, que a honra a Deus, não é para quando as coisas melhorar, é para todos os dias da nossa vida. Todos os dias. Chega lá no seu trabalho, então, eu falei isso aí lá na secretaria da igreja, eu falei, de hoje em diante, eu sei que aqui é uma sala de oração, a gente ora toda hora aqui, mas de hoje em diante, chegou para trabalhar, levanta a mão para o céu e abençoa o dia. Ora, se eu não estiver aqui, ora sozinho, vamos orar. Toda hora um estava doente, um estava com dor de barriga, um estava com problema, cada hora um. Falei, isso não é normal. Toda hora um doente, toda hora uma situação. Vamos orar. Você não tem discernimento? Você não consegue entender, perceber as coisas? Vamos orar. Aí você pega o teu dinheiro, o teu salário, parece que está sempre colocando num bolso furado. Só num bolso furado, num bolso furado, num bolso furado. Quanto que você vai costurar esse bolso? Você vai ter que chamar o pastor para costurar o bolso para você? Você vai entrar lá no banheiro e vai gritar: mãe, acabou o papel. A tua mãe tem que resolver tudo para você? Então pega aquele bolso furado e costura. Como chama essa costura? Como que é o nome dessa linha aí que costura? Essa costura tem um nome. Como chama essa costura? Fala comigo: fidelidade. Não adianta você ser amigo de ninguém, meu querido, você tem que ser amigo de Deus. Você tem que ser fiel a Deus. Se você for fiel a Deus, e não é assim não, tá bom, vou ser fiel hoje e amanhã Deus vai me dar 10 vezes mais. Eu não sei aonde você aprendeu isso. Tem gente que ensina isso, mas não é da Bíblia isso aí. Só talvez ensinou para você para te enganar. Eu estou falando para você que eu estou comprometido com o que eu estou ensinando para você. Eu estou dizendo para você que tem semente que você vai plantar hoje, que você vai colher amanhã. Mas tem semente que você vai plantar hoje, que você vai colher daqui 3 meses. Tem semente que você vai plantar hoje e que você vai colher daqui 10 anos. Tem coisas que eu estou colhendo hoje na minha vida que foram semeados há anos atrás. E sabe o que eu tenho pensado? Eu tenho pensado assim: olha, eu estou colhendo algumas coisas de lá de trás. Só que hoje eu não posso deixar de plantar, eu tenho que continuar plantando. Nós acabamos de ter colheita aí na nossa região, né? Quem trabalhou nas colheitas aí? Trabalhou. Imediatamente depois que colhe, o que faz? Planta. Imediatamente. É o plantio direto. Já estão colhendo e já tem gente vindo atrás plantando. Porque se não plantar, não tem colheita lá na frente. Então José estava na cadeia, mas ele estava plantando. Parece que estava plantando numa terra seca, árida.
mas as lágrimas de José, a fidelidade de José naquele lugar, estavam regando aquela